trabalhe bastante, se dedique, porque isso vai te ajudar no futuro. Você tem que sempre estar preparado para as oportunidades que você tiver. Bom, o futebol está na minha vida desde que eu nasci, veio do meu pai, do meu avô, do meu tio. Então, eu cresci no meio do futebol e a partir daí eu comecei numa escolinha na Vila Formosa, na primeira camisa, e foi onde fizemos um amistoso contra o Juventus. E o Juventus me chamou para fazer um teste, era no sub-17, que o Paulo era o treinador. Acabei passando e de lá foi Juventus, foi a minha base inteira foi dentro do Juventus, onde aprendi, cresci tudo, me profissionalizei, foi tudo no Juventus. E depois do Juventus foi onde eu tive a oportunidade de vir para a Europa, de vir para a França, e onde estou até agora. Ô, Vinícius, acho que a primeira pergunta não pode ser outra, né? Qual que é a influência total do seu pai na escolha por jogar futebol e também pela posição? No começo ele ficou meio assim de eu escolher o futebol, por causa que ele sabe como é difícil chegar na elite do futebol brasileiro, do futebol mundial. Ele sabe por tudo que ele passou, então no começo ele não apoiou muito, mas depois ele viu que eu levava jeito para o futebol, ele começou a me incentivar e até agora ele me incentiva, conversa comigo, sempre quando tem jogo ele fala comigo antes e depois do jogo, sempre me orienta, muito bom. Rola conselhos mesmo, do tipo, depois que terminou o jogo, ele faz papel de pai, de atleta mesmo, te chama para conversa, fala onde você errou? Sim, sim, sim. Tem, depois de jogo assim, ele tem jogos que são televisionados, que passam no Facebook e tudo, e ele vê os jogos e depois me liga, fala, ó, você precisava melhorar nisso você foi bom, nisso você foi ruim. É bem papel de pai mesmo, papel de pai e treinador. Legal, Vinícius. Bom, como a gente estava conversando aqui antes da gravação, né? Você já foi como profissional, né? Jogar na Europa. Mas eu acredito, e aí, né? Você tira essa dúvida aí pra gente, que você tenha tido contato já com algum jogador ou com alguns jogadores, né? Na verdade, que fizeram a base na Europa, né? Fizeram a base aí no time, nos times que você passou, tal. E eu queria saber se já rolou uma conversa com esses jogadores europeus, né? Sobre as diferenças de base, né? Da categoria de base aqui do Brasil, que você viveu no Juventus, né? E das categorias de base dos times europeus. Não só na questão da estrutura, porque a questão da estrutura a gente até que conhece um pouco, né? Mesmo a gente não sendo jogador de futebol, a gente já conhece a Javari, conhece o Juventus, conhece o clube e tal, mas a questão de método de treinamentos tal, e ainda mais hoje que se discute tanto, né? Se o Brasil está atrasado ou não. Você já chegou a conversar com algum companheiro seu e eles falaram de diferenças em métodos de treinamento na base? Sim, sim. Eu até vejo hoje no meu clube, a escola de base, diferente método que eles dão, muita parte técnica aqui. Você vê quase a maioria dos treinos são parte técnica, uma coisa que você não via muito nas categorias de base, por exemplo, do Juventus. Eles trabalham muito parte tática desde pequeno, desde o sub-7 eles já estão aprendendo parte tática. Então, eu acho que por isso que eu vejo que o futebol europeu é mais evoluído do que o futebol brasileiro. Ô Vinícius, e como é que foi a transição da base profissional, né, que foi feita aqui no Brasil, e por que a saída tão cedo para a França? Olha, eu no começo subia para treinar com o profissional e descia para jogar com o sub-20. Então, fiquei fazendo isso uns 6 meses.
até que teve a oportunidade de jogar a Copa Paulista. Depois disso, não, foi onde eu fiquei no profissional e não desci mais. E foi uma transição muito boa. Eu aprendi muito com isso, com vários jogadores que passaram por lá. Robson, Diego Sacomã, foram pessoas que me ajudaram muito. E a minha vinda para cá foi um dos sonhos de todo jogador brasileiro, jogar na Europa. E surgiu a oportunidade de vir para cá, além do que meu pai mora aqui também. Então, junto a essas duas coisas e a oportunidade, eu agarrei a oportunidade de vir para cá. Ô Vinícius, e como que é a sua rotina aí de treino, de jogos? Queria que você contasse um pouquinho, dividisse isso com a gente. Bom, treinamos todos os dias. Tem 2 vezes na semana, treinamos dois períodos, terça e quarta. E agora não está tendo jogo por causa do vírus, do Covid, o campeonato foi suspenso, mas quando tinha jogo, jogávamos de sábado à noite. Sempre, a maioria dos jogos são à noite. Os treinos também, dependem, a maioria é à noite também. E no frio, como que faz para treinar? Olha, se agasalha bastante. No começo ainda sofro, mas no começo eu sofri muito em relação ao frio, que não estava acostumado. Ela congelava o pé, congelava a mão, foi bem difícil. Agora eu estou acostumando um pouquinho mais. Ô Vinícius, desculpa, eu vou insistir mais um pouquinho na minha primeira pergunta, porque eu fiquei curioso sobre a categoria de base aqui no Brasil, né? Você falou que aí na Europa, desde criança, né, desde de muito cedo, os jogadores, os atletas já começam a treinar a parte técnica e tática, né? Você falou que já esse trabalho é na Europa. E aqui no Brasil, o que era o trabalho? Era só um trabalho físico? Descreve um pouco para a gente como que era o trabalho que você teve aqui no Brasil na base, né? Até porque esse programa, a intenção do especial, né? É falar como que os jovens atletas e as jovens atletas também, né? Hoje o futebol feminino está bastante evoluído também. Como que eles fazem para entrar nesse mundo do futebol? Então, o que eles vão encarar? Esses jovens atletas e essas jovens atletas, o que elas vão encarar num clube de futebol quando conseguirem entrar numa base, numa categoria de base? No Juventus eu fiz muita parte física, era muita parte física, muito reduzido, coletivo. E aqui, quando eu cheguei, eu fiz muito trabalho técnico, mas não com contato, muito no lugar, sabe? Ele fazia uma parte tática e aqui ele fala assim, você toca ali, vem para cá, toca ali, vem para cá, entendeu? São movimentos que ele te explica o que você deve fazer no campo. Que quando você chega no jogo, você já sabe aonde você tem que estar. Quando você faz um passe, já sabe onde você tem que ir. E são coisas que eu no futebol brasileiro eu não tinha. Eu não sabia. Eu fazia um passe e ficava no lugar, entendeu? Eu fazia e esperava ele decidir o que ia fazer. Aqui não, aqui você já sabe aonde você vai dar o passe antes de receber a bola e aonde você tem que estar depois que você deu o passe. Ô Vinícius, você Então, citou aí na minha primeira pergunta a respeito de você treinava com um profissional, descia para jogar com sub-20, né? E a minha pergunta é relacionada às oportunidades para a base. Porque no futebol brasileiro, principalmente nos grandes clubes brasileiros, quando sobe um garoto da base, é uma puta pressão, já quer que o menino seja o craque, resolva o problema do time, isso e aquilo. Como que você vê essa relação, né, de tirar o garoto da base, subir para o time profissional? Como foi feito com você, até já de ir para a Europa tão cedo? O que acontece, né, nessa transição que traz tanto impacto para o garoto e no futebol, né? Porque muitas vezes na base é um super talento fazendo gols, defendendo muito, isso e aquilo, quando sobe profissional, sente um pouco e cai o rendimento. Olha, agora temos bastante jogador jovem que sobe profissional e que se dá bem, que não sente essa pressão.
falar por mim, no começo eu senti, no começo meu primeiro ano no profissional não foi dos melhores, e falhei em alguns jogos, e foi aonde eu aprendi, nas minhas falhas. Eu acho que essa é a pressão que nós recebemos, é mais em relação às falhas que a gente tem e que não consegue reverter em aprendizado. Eu acho que pode ser na minha opinião, é isso. Você tem jogador, quando sobe pro profissional, são outro estilo de jogo, você joga contra caras que são mais fortes, que são mais rápidos, são mais experientes. Então você acaba falhando. E, por exemplo, na minha posição como zagueiro, e as minhas falhas eram falhas que resultavam em gol. No começo eu falhei, depois eu reverti em aprendizado. Ô, Vinícius, e essa pressão, no seu caso especificamente, também veio um pouco por ser filho do seu pai? As pessoas queriam que você talvez jogasse igual o seu pai, comparavam o seu futebol com o do seu pai. Teve isso em algum momento? Olha, as pessoas sempre comparam, sempre falam dele, sempre perguntam se eu sou igual a ele, se eu jogo igual a ele. Mas por mim eu não vejo muito isso. Não sinto por tanta pressão assim, pelo que as pessoas falam. Eu sei do meu potencial, eu sei do meu estilo de jogo, eu sei como eu jogo. E as pessoas sempre perguntam mesmo, sempre falam se eu jogo como ele, se ele fala comigo sobre futebol, sempre pergunta isso. E você acha que tem alguma característica semelhante de vocês? Eu acho que a bola aérea, eu acho que somos parecidos. Ainda tenho muito que aprender com ele, mas tô quase lá. Pô, mas já tá bom, você já começa na bola aérea, já tá... Se eu tiver 10% da habilidade dele, tá ótimo. É bom lembrar que o Cris já fez gol de cabeça em final de Campeonato Paulista de 98. O Corinthians acabou perdendo para o São Paulo, né? Depois que o Raí veio pro jogo final, mas o primeiro jogo, gol da vitória do Corinthians, foi do Cris, gol de cabeça. Vinícius, pegando o gancho na sua resposta anterior à minha pergunta, cara, coincidiu muito com o que eu estou lendo agora. Eu vou até mostrar aqui. Eu estou lendo o livro do Guardiola, né? E o Guardiola, ele foi... Eu tive até que ter cuidado para pegar o livro certo, porque o outro livro que está na mesa é do Agas. E os dois até que se parecem um pouco, né? Eu tive que ter cuidado para pegar o livro certo. Mas no livro do Guardiola, ele aprendeu muito com Cruyff, né? O Johan Cruyff, e foi o livro que eu li anteriormente, antes de começar esse do Guardiola. E eles falam muito sobre essa questão mesmo, de eles ensinarem os jogadores os movimentos dentro do campo, né? Até você saber se o seu companheiro é destro, é canhoto, para você tocar a bola no pé certo, né? Para não ter problemas e tal. E dentro disso eu queria saber se você se você é treinado ou já foi treinado por ex-jogadores de futebol aí na Europa, porque eu imagino para aquele técnico que nunca jogou bola profissionalmente, como foi o caso do Guardiola e do Cruyff, seja até difícil ensinar esses movimentos, né? Ou então, caso você não tenha tido esse contato com algum técnico que foi jogador, se você acabou recorrendo ao seu pai, né? De alguma forma, já que ele foi um grande zagueiro. Não, isso em relação ao que você falou, de você dar o passe e já ver se o seu companheiro é destro ou canhoto, é pura verdade. Aqui já levei bronca do treinador por causa que eu dei a bola do cara era destro, dei na esquerda dele. Mas aqui eu não tive a oportunidade ainda de ser treinado por grandes jogadores conhecidos. O meu treinador de hoje, ele jogou profissionalmente, jogou na primeira divisão da França, mas ele não é tão conhecido assim no Brasil. E no Brasil eu tive a oportunidade de treinar com o Alex Alves e com o Luizão. Luizão, inclusive, que já foi nosso entrevistado aqui. Conversamos com ele, viu, Vinícius? Eu vi a entrevista.
Ô Vinícius, e assim, qual que é o grande sonho da carreira, né? Porque é o que você falou, todo mundo espera sair do Brasil, jogar na Europa, você fez isso tão cedo, você pensa em voltar, fazer uma carreira aqui com tanto sucesso como foi a do seu pai, e rola assim não vou dizer uma rivalidade, né? Que a gente não tem rivalidade com o pai, né? Mas tipo assim, puta, ele fez isso, eu quero fazer isso e um pouquinho mais, assim, eu quero, pô, ele foi ídolo do Cruzeiro, eu quero ser também, ou senão eu quero ser do Atlético, sei lá, né? Vamos rivalizar. Eu posso emendar uma pergunta, aproveitando essa pergunta? Peraí, Vinícius, pela risada dele, deve rolar totalmente, mas enfim, vai. Não, olha, o meu sonho é jogar Champions League, jogar no Real Madrid. Eu tenho um grande sonho também de estar entre os 11, o time da FIFA, os 11 melhores da FIFA. É um dos meus objetivos no futebol. E em relação a essa briga nossa, tem uma coisa que ele não ganha, é difícil, né? Ele ganhou muita coisa no futebol, então uma coisa que ele não ganhou, que eu quero ganhar, é a Champions League. A pergunta que eu ia fazer, né, que o Samu falou, que o Cris foi ídolo do Cruzeiro e tal, eu tava olhando o seu Instagram e eu confesso que eu não lembro o nome do time, mas você jogou por um time que tem um uniforme muito parecido com o do Atlético Mineiro. E se em algum momento isso chegou a ser comentado na sua casa, né? Por você estar jogando com um uniforme tão parecido com o do rival do Cruzeiro. Foi o Stade Poitvin, foi meu primeiro clube aqui na França. E não, mano, ele nem acho que nem chegou a comentar sobre isso, acho que ele nem percebeu sobre o Atlético. Alô, Cris, fique atento, hein? Ô, Vinícius, dessa entrevista chegando ao fim, mas eu quero ainda te fazer 2 perguntas. Primeiro, fazer história no Brasil ou fazer história na França? Na França. Que triste. E por que na França, né? Eu fiquei curioso. Eu acho que a partir do momento que você faz história no futebol europeu, ainda mais na França, você já emenda outros países. Então você pode ver o Marquinhos hoje. O Marquinhos hoje fez história na França, mas você também vê ele no Brasil. Tá, ok. E eu queria que você deixasse um recado para os meninos, para as meninas que vão assistir a gente e que sonham em ser jogador ou jogadora de futebol. O que você pode dizer para essas pessoas? Bom, jogadores e jogadoras, uma palavra que eu levo para a minha vida é trabalhe bastante, se dedique, porque isso vai te ajudar no futuro. Você tem que sempre estar preparado para as oportunidades que você tiver. Maravilha. Vinícius, obrigada, viu? Foi muito bacana. Obrigado a vocês. Com você. Muito sucesso para você aí, que você realize todos os seus sonhos, que daqui a 10 anos a gente possa voltar a bater um papo aí de novo e você já esteja aí fazendo muitas histórias na França, já que esse é o sonho. Viu? Obrigada. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, essa foi mais uma entrevista especial da série aqui do Vamos Pro Jogo sobre categoria de base. Nós conversamos hoje com o Vinícius Gomes, que atualmente joga na França. Para você que é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada, porque toda segunda e toda quinta tem entrevista exclusiva aqui no Vamos Pro Jogo. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Não sei falar bonjour, porra, eu não sei falar boa noite francês. Que saco, velho. Eu fiquei louca pra falar boa noite francês e eu só lembrava do bonjour.